Bom, a ação ela deve ser mais vista como um esforço para provocar o Poder Judiciário em busca de uma tutela jurisdicional, né? Saber se haverá tutela ou não, isso aí é uma outra história, mas fato é que a ação ela deve ser vista inicialmente, para facilitar o nosso estudo, como um esforço finalisticamente em busca de uma providência do Estado juiz, né? Só que tem um detalhe, né? Muitas doutrinas também informam que a ação é um meio, é um instrumento, é um mecanismo pelo qual se evidencia o direito subjetivo de acionar esse poder judiciário, né? Então vamos colocar aqui também embaixo, né, a ação enquanto direito subjetivo, estou botando abreviado, né? E para quem não sabe ou para quem não lembra o que seja direito subjetivo, eis aqui a relação que lhe dá evidência, ou seja, nós estamos falando de uma relação em que de um lado existe direito e de outro existe um dever, botar barra obrigação, abreviado, sem entrar no campo conceitual de um e de outro. Isso a gente vai deixar para um outro formato de estudo, tá legal? Aí você vai e fala, pô, Ronaldo, mas isso já é algo de amplo conhecimento, né? E todo mundo sabe que o direito de ação é um direito subjetivo, né? Todo mundo sabe que quando se fala em ação, a gente está falando que de um lado existe direito, do outro existe dever e obrigação, enfim. Podemos falar seguramente que o direito de ação é subjetivo. Aí eu vou lançar uma pergunta. Será? Né? É mesmo? Né? Essa simples pergunta faz com que a gente comece a querer requestionar muita coisa, né? Sob qual fundamento o direito de ação é subjetivo? Eu não estou desmerecendo, a gente está querendo requestionar, porque obviamente isso pode ser cobrado em prova, né? A nossa proposta aqui, né, de estudo a partir dessa pergunta, dessa simples pergunta, é aprofundar esse tema trazendo um outro expoente teórico, né, como eu já havia mencionado, que pode ser objeto de cobrança. E, para tanto, claro que devemos requestionar se de fato a ação é um direito subjetivo. Afinal de contas, quando que a ação será um direito subjetivo? Antes ou depois de ocorrer uma provocação formal ao Poder Judiciário? Né? Outra pergunta, né? Sobre o objeto da pretensão será o mesmo antes ou depois de provocar formalmente o Poder Judiciário? Como se provoca esse Poder Judiciário? Como é que se provoca formalmente esse Estado juiz? Então, é esse esqueminha lógico que nós vamos colocar aqui para poder aprofundar esse assunto. Preste atenção, eu não estou querendo que vocês se desfaçam dessa teoria de ser o direito de ação um direito subjetivo. Nós vamos aprofundar o tema e trazer um outro expoente teórico, né, além daquilo que é tão, entre aspas, amplamente conhecido. Tá certo? Então vamos colocar dessa forma assim, né? Colocar um antes, e um depois da provocação formal do Estado juiz. O que eu acabei de questionar. Quando é que poderemos considerar a ação, quando é que a gente pode considerar o direito de ação como direito subjetivo? Quando? Antes ou depois da provocação formal? Então nos coloca assim, né? Quando? Né? E sobre o objeto? O objeto será o mesmo antes e depois da provocação formal ao juiz? Vamos lá requestionar isso aí. Vamos lá, vamos aprofundar o tema, né? O problema é o seguinte, é que a gente está acostumado a ler e não perguntar o que, por quê, para quê, como, quando, onde e se. E o que cai na prova são esses questionamentos. E acaba ferrando a cabeça da gente, né? Já pensou cair na prova? Já pensou chegar o examinador e colocar assim na prova a respeito da natureza jurídica do direito de ação e perguntar alguma coisa completamente diferente daquilo que você viu no livro?
daquilo que você viu numa aula que repetia apenas aquilo que todos já sabem? Né? Então a gente tem que estudar um pouco mais, a gente tem que ir um pouco mais além. Então vamos questionar a respeito do que, né? O que? Hoje a gente está falando do objeto. O objeto será o mesmo antes e depois da provocação formal desse Estado juiz? Afinal de contas, como se provoca esse Estado juiz? Não é? A gente tem que fazer esses questionamentos. Saber responder esses questionamentos é algo tão importante quanto saber pelo que de fato se está brigando em juízo. Né? Assim, eu vou fazer um exercício lógico, um exercício mental a partir do que a Constituição Federal bem nos traz. Né? Vamos lá especificamente no artigo 5º, inciso 34, a linha A, vou até colocar aqui. Para a gente começar esse exercício, para a gente começar a responder esses questionamentos e aprofundar o nosso estudo, eu convido que vocês vão lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A lá da Constituição Federal. Né? Ronaldo, eu não estou com a Constituição aqui agora, né? eu tô sem a Constituição física. Cara, abre aí no Google, velho. Abre aí. Você vai ver, né, que é o preceito, que é aquele preceito que fala que a todos estão assegurados, independentemente do pagamento de taxa, o direito de petição. Guarda esse termo, direito de petição. Direito de petição, guarda, tá? Enfim, o direito de petição em defesa de direitos ou contra a ilegalidade, o abuso de poder. Tá, Ronaldo, por que você falou para guardar ou para grafar esse termo petição? Porque petição é o instrumento que concretiza a sua ação. Ah, tá. A ação é o esforço? Sim. Se a ação é o esforço, a gente só vai concretizar a nossa pretensão, ou seja, a nossa ação, a partir do momento que a gente tiver uma petição inicial. Vamos pensar, né? Vamos pensar. Se a ação é um esforço, né, para provocar o Poder Judiciário, logo, de acordo com a Constituição Federal, a petição inicial, ou simplesmente a PI, né, é um instrumento pelo qual pode-se formalizar a ação. Ah, é mesmo, Ronaldo, é mesmo. Você chega a essa conclusão? Né? Então, enquanto a PI não for apresentada ao Poder Judiciário, não haverá provocação formal, né, Ronaldo? Claro que não. Logo, se não haverá provocação formal, não há como o Poder Judiciário conhecer da pretensão, não é mesmo, Ronaldo? Exatamente. E se não há como conhecer da pretensão, logo não há como cobrar dever do Estado. E aí você pode concluir o seguinte: se não há dever de um lado, logo não há direito de outro, e por óbvio também não haverá direito subjetivo. Ei, para, Ronaldo, para. Para. O que houve? Você fala assim, isso está indo na contramão de tudo aquilo que eu aprendi em tantos anos da faculdade de Direito, isso está indo na contramão diretamente daquilo que eu li no livro, isso está indo na contramão daquilo que eu aprendi no curso preparatório para concurso, que eu li na apostila, enfim. Calma. Isso que eu estou apresentando para você é um outro posicionamento que, obviamente, eu não posso deixar de passar. Né? Eu já havia mencionado, vai que o examinador requestiona de uma forma mais profunda a natureza da ação. Né? Ah, tá mexendo com a sua zona de conforto? Queridos, prestem bem atenção, eu tenho que mexer com essa zona de conforto, porque não cai zona de conforto na hora da prova. Por isso, novamente, eu vou perguntar, né? Quando que a gente deve observar a ação ou o direito de ação como direito subjetivo, antes ou depois da provocação formal? O objeto será o mesmo antes ou depois da provocação formal ao Poder Judiciário? E como, de fato, eu devo provocar esse Poder Judiciário? Provocar formalmente? Vamos responder de baixo para cima. Vamos começar a nos orientar na respondência de como vamos provocar formalmente esse Poder Judiciário. Aí eu convido vocês para irem lá no artigo
312 do novo Código de Processo Civil, né? Vocês vão ver, para quem ainda não leu, né, eis uma oportunidade, né, quem ainda não leu o Código de Processo Civil, repito, eis uma oportunidade, tá? Inclusive para aqueles que já estudaram Direito Processual Civil na vida em sede de faculdade, mas se orientaram pelo Código Buzaide, ou seja, lá pelo de 1973. Tá certo? Aí você vai lá no 312 do novo CPC e você vai ver que é a partir do momento em que a petição inicial é protocolada no Poder Judiciário, assim a partir do momento que ocorre isso, né, é que ocorre uma provocação formal do juízo, uma provocação formal do Poder Judiciário e automaticamente fazendo resultar o início do processo. Ah, ok. Então eu posso dizer que o início do processo se dá a partir do momento que a pessoa protocola, ou protocoliza, se você assim quiser chamar, né? A partir do momento que ela protocoliza ou protocola a sua petição inicial, ato concretista da ação no Poder Judiciário, é isso? Exatamente. Então, a partir do momento em que a petição inicial, ou seja, em que esse ato concreto da ação é protocolado no Poder Judiciário, né, assim se dá o início do processo. E daí, obviamente, vão surgir outros questionamentos do tipo: ah, Ronaldo, então se antes de a API ser protocolada não haverá ou não existe um direito subjetivo, é isso? O que existe então? Ou seja, se o Estado não terá dever em relação ao autor, que espécie de direito existirá? Vamos pensar comigo. Não há um querer exercer? Sim. Né? Não há um desejo de exercer uma provocação do Poder Judiciário? Sim. Não há um livre exercer a partir do momento que você queira, né, queira provocar? Você não vai lá, você constitui um advogado e vai lá às barras do Poder Judiciário para provocar. Você não vai lá andar, você não vai, faz a petição e vai lá? Sim. Ou seja, existe um querer exercer, existe um livre exercer. Aí eu pergunto, alguém pode fazer algo contra o meu querer exercer e o meu exercer? Claro que não. E como a gente chama isso? E como a gente pode chamar esse desejo de exercer e esse querer exercer com fundamento naquele meu desejo de exercer? Aí você vai falar para mim assim, ó, vou até soprar, direito potestativo. Direito potestativo, Ronaldo? Exatamente. Ronaldo, eu não sei o que é direito potestativo, eu não estudei isso. Vamos lá então, vamos lá. Enxergue o direito potestativo também advindo de uma relação, tá? Em que de um lado existe direito e de outro lado existe uma sujeição. Então, é o momento da gente começar a enxergar a ação com base nesses argumentos, como, né, a ação como um iuris potestas, ou seja, um direito potestativo. Vou abreviar também aqui. Tá legal? Ronaldo, rememore para mim. A ação enquanto direito potestativo ela é representada pela relação em que de um lado existe direito, botar réu, de um lado, e de outro existe assim, direito versus sujeição, não é mesmo? Exatamente. E isso, obviamente, nos leva a refletir uma outra coisa. Se a ação é um direito potestativo de desejar exercer e de exercer aquilo que se está pretendendo intrinsecamente, ou seja, dentro da própria pessoa, no seu desejo, no seu íntimo, qual é o direito subjetivo que há uma vez que o processo está iniciado pelo protocolo no Poder Judiciário? Vamos pensar. Se o processo já existe a partir de uma petição inicial protocolada ou protocolizada, ou seja, nós estamos falando do ato de concretização da ação, ou seja, da provocação formal, perdoe-me. Logo, qual é o dever do Estado juiz para contigo?
que iniciou aquela provocação formal, né? Qual é o dever do Estado para com aquela pessoa que já protocolou a petição inicial e a partir de então, ou automaticamente, ou consequentemente, se iniciou o processo? Não é mesmo? Vamos perguntar isso, vamos requestionar isso aí, né? É dizer que você tem um direito à ação? Não seria nem lógico dizer isso, né? Porque o direito à ação ele já existe bem antes da petição inicial ser protocolada, não é mesmo? É mesmo, Ronaldo, é mesmo. O direito que você terá é o da jurisdição. É mesmo, é mesmo. Então, a partir do momento que se protocoliza ou protocola a petição inicial, o juiz não vai falar, não vai versar sobre o seu direito de ação, porque o seu direito de ação já existe antes, ou preteritamente a isso. O que existe, então? A partir do momento que se inicia o processo, a partir do momento, repito, que se protocoliza ou protocola a petição inicial. Não existe uma relação jurídico-subjetiva, a partir daí, antes é uma relação jurídico-potestativa. Depois é uma relação jurídico-subjetiva, porque o Estado, de fato, tem que lhe prestar uma jurisdição. Então, é a jurisdição o objeto dessa relação jurídico-subjetiva que se evidencia após o protocolo dessa petição inicial, dessa provocação formal no Poder Judiciário. Haja vista que o direito de ação ele já é pré-existente a esse reconhecimento formal do Poder Judiciário. Aí você pergunta, Ronaldo, na prática, qual é a importância de se conhecer isso? Simples, simples. Você precisa saber separar as relações jurídicas para identificar o objeto da pretensão e, finalmente, saber o que deve fazer quando a sua pretensão ela for resistida. Ou seja, é caso de mandado de segurança ou é caso de recurso? Isso a gente vai ver um pouco mais lá na frente, né? Aí você vem e lança outra pergunta. Ronaldo, então qual é a corrente que eu devo adotar na hora da prova? Né? O que eu devo marcar na prova? Simples também. Se estivermos diante de questões objetivas, questões de certo ou errado, a gente sabe muito bem que a gente não vai provar tese. Né? Ronaldo, mas a banca depende, né? A banca adota a doutrina? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Banca nenhuma adota a doutrina, salvo quando expressamente estiver isso inscrito no edital. Se estiver lá dizendo, no edital, eis as bibliografias de referência para que vocês possam estudar, porque nós vamos cobrar isso, aí tudo bem, a banca vai adotar. Você pode dizer que a banca vai adotar determinada doutrina. Tirando isso, se a banca não colocar o referencial bibliográfico, então não haverá doutrina pela qual você possa elegir e estudar unicamente. Né? Então, ao requestionar se a ação é um direito subjetivo, você vai marcar o quê? Certo. Você vai marcar certo. Ronaldo, mas você não acabou de falar que o direito de ação é potestativo? Eu trouxe um outro referencial, eu trouxe um outro expoente teórico que você não pode deixar de conhecer. Fato é que está amplamente conhecido, por mais questionamento que exista sobre isso, que o direito de ação é um direito subjetivo. E você vai colocar certo. Você não vai provar tese em VOF. Se existe, você vai colocar que existe. Tá certo? A ação é um direito subjetivo. Né? Para os seguidores dessa corrente de que o direito de ação é um direito subjetivo, ela só se evidencia claramente com o dever de recepção desta ação daquele checklist realizado pelo Poder Judiciário, né, sobre a petição inicial. Né? Isso a ponto de entenderem que a ação e o processo sejam a mesma coisa. Eles não veem uma diferença, né? Eles não têm ou não estabelecem uma diferença entre o processo como algo imediatamente consequencial ao protocolo de uma petição inicial. Né? Então, se cair na sua prova
que o direito subjetivo é uma relação que evidencia, ou que se evidencia, ou que embasa o direito de ação, você vai colocar verdadeiro. Simples. Simples desse jeito. Tá? Ah, tá. Porque, então, Ronaldo, a gente deve raciocinar que pelo simples fato de o Estado receber a sua ação, ele está cumprindo uma obrigação diante de um dever que você tem, não é? É um posicionamento. Né? Por sua vez, ao questionar se a ação é um direito potestativo, você também vai colocar certo, né? Por outro lado. Né? Para aqueles que defendem esse posicionamento, o direito de ação, ele é, como eu já havia mencionado naquele outro expoente teórico, ele é um direito pré-existente a qualquer ato do Poder Judiciário. Né? Sendo assim, a conferência dos elementos da petição inicial, daquele checklist, apenas um mero ato de expediente, podendo ser visto como um dever, presta atenção agora nesse detalhe, como um dever, mas não em relação àquele particular que impetrou aquela ação, que propôs aquela ação, melhor dizendo, mas um dever em relação ao órgão. Um dever em relação ao que seja público, mas não em relação ao particular. Ou seja, se a petição inicial preencher os requisitos básicos da recepção ou para a sua recepção, nada terá o Poder Judiciário a não ser se sujeitar. Por isso que a gente fala em ação ou direito de ação como um direito potestativo. Tá? Vamos um pouco mais além, né? Vamos aprofundar. Acredita-se, inclusive, que a pré-existência da ação ou do direito de ação enquanto direito potestativo, acredita que isso decorra ou se faça decorrer exatamente da sua essência intrínseca e intangível. Você fala, pelo amor de Deus, Ronaldo, essência intrínseca e intangível? Lembra que eu falei? Presta atenção. Nós não estamos falando do desejo de exercer, da pretensão de exercer, que não está dentro de você, o seu desejo não está dentro de você. E do direito de exercer, ou do exercício em si, sim, em torno de uma pretensão que você tem de acionar o Poder Judiciário para poder questionar ou para poder perquerer uma pretensão sua? Sim, claro. Tá. Isso não está dentro de você? Esse seu desejo de provocar o Poder Judiciário, de acionar o Poder Judiciário, não está dentro de você? Está dentro de você. Assim como é intrínseco a sua liberdade, tá? Assim como está intrínseco a sua liberdade de exercer esse seu desejo de acionar o Estado. Não é interno? Sim, claro que é. Então, nada se pode fazer. Não porque seja ilícito, né, afrontar esse direito, mas sim porque não há como fazer. É algo incontrolável. A gente está falando de um direito de acionar, de um desejo de acionar o Estado. Alguém pode entrar na tua cabeça, por acaso, e impedir que você deixe, ou melhor, impedir que você pare de querer aquilo? Não. Alguém pode entrar na tua cabeça durante o exercício, né, durante a sua liberdade de locomoção, de ir até o Poder Judiciário com a sua petição inicial e fazer com que você não consiga exercer aquela apresentação da sua petição inicial? Ou seja, a essência pela qual você está se locomovendo até lá? Não. Então, se o Estado nada pode fazer contra, ele tem apenas que suportar o fato de conferir naquele checklist se sua petição inicial está preliminarmente aceita para ser recebida pelo juiz. É um ato material, é um mero ato de expediente. Legal. Entendi. Aí você vai e pergunta, Ronaldo, e sobre as questões dissertativas e orais? Nesse momento eu vou deixar você bem livre. Para você adotar o posicionamento que você bem entender. Numa prova dissertativa,
você tem que saber sobreviver aos questionamentos do examinador. Obviamente que o examinador, dependendo do examinador, ele vai pontuar de uma forma mais difícil o tema ou de uma forma mais fácil. Seja como for, você tem que estar preparado para tudo. Porque se de repente cai na prova, doutor, né, isso nas provas mais pesadas, né, para Ministério Público, magistratura, delegado, que o valha, procurador, defensor, por exemplo, se de repente chegar para você o examinador numa prova dissertativa ou numa prova oral, né, que o seja, que o valha, e requestionar a natureza jurídica do direito de ação, e de repente você falar que é subjetivo, e esse examinador te requestionar, ou ele novamente te jogar uma pergunta no sentido de que se o Poder Judiciário tinha dever antes de essa pretensão ser formalmente apresentada ao Poder Judiciário, o bicho pega. Aí mora o problema. É aí que mora o problema. A gente não pode ser pego de surpresa. Ué, doutor, então, se a ação é direito subjetivo, então o Poder Judiciário, ele está sendo responsabilizado, ele pode ser responsabilizado, ele tem o dever de conhecer do fato antes de ser apresentado. Estou dando um exemplo, né, de um requestionamento. Tá. Doutor, com base no que você acabou de mencionar, então eu posso considerar ação igual a processo? Ou seja, eu posso dizer que processo tem o mesmo conceito de ação? Eu posso dizer, inclusive, que processo não é algo consequencial ou imediato a partir do momento que você protocola seu pedido ou sua petição inicial no Poder Judiciário? Já pensou em quantas questões podem surgir a partir do momento que você... e pode te dificultar, inclusive, a partir do momento em que você segue apenas um referencial? Você tem uma base para sustentar o seu direito subjetivo da ação, e você tem base, por outro lado, para sustentar o direito potestativo da ação. Né? Agora, você tem que estar preparado para os dois tipos de perguntas. Se o examinador se conformar, se ele se der por satisfeito que o direito subjetivo de ação prospera enquanto vigorar numa relação jurídico-subjetiva em que de um lado, repito, existe direito, do outro lado existe dever / obrigação, tudo bem. O problema é que se você pegar um examinador que requestione isso, com base exatamente naquilo, tudo que eu acabei de mencionar aqui, né? Doutor, antes de ser protocolizada a ação, em forma da sua petição inicial, concretamente falando, existia dever do Estado? Aí ferrou tudo. Né? Então, vamos terminar nosso encontro aqui. Né? Vamos fazer o resumex. Né? E qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, lá no plantão de dúvidas. Tá certo? Um beijo no coração e até a próxima.